diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Toma assento. Essas palavras são de Elifaz, amigo de Jó, que as pronunciou tentando entender o que estava acontecendo com seu amigo. É claro que essas verdades aqui não se aplicavam à vida de Jó. Elifaz pensava que Jó estava passando por toda aquela provação porque ele tinha pecado. E é interessante porque é no livro de Jó que se quebra esse pensamento único de que todas as pessoas que servem a Deus, que sofrem por causa do pecado. E eu escolhi esse versículo para falar um pouco sobre este assunto. Você vai ver esse pensamento em outras partes da Bíblia, em Oséias 6, em Deuteronômio, em Provérbios e também nas cartas paulinas. A questão é que isso aqui é uma verdade e que a partir da vida de Jó uma outra verdade surge, que não existe apenas uma razão para o sofrimento do justo, do cristão, ou seja, a correção, mas também existem as feridas que são impostas por Deus para propósitos maiores. E eu quero falar hoje sobre essas duas coisas, com a ajuda do Espírito Santo. As causas das feridas de Deus, elas podem ser para correção, ou também para um alinhamento, ou preparação para o propósito. Em Deuteronômio, capítulo 32, 39, Deus vai falar assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus se coloca aqui como um Deus que fere para corrigir. Há feridas impostas por Deus ao seu povo, que sempre tem como propósito a restauração das pessoas. Pessoas que se desviam do caminho do Senhor, e que Deus, Ele entra na vida dessas pessoas com provas, com feridas, com sofrimentos, e Ele está dizendo aqui que este homem deve se considerar um bem-aventurado. Este homem deve se considerar uma pessoa feliz, porque ele é alvo da correção de Deus. Essa palavra, ela vai fechar o seu pensamento em Provérbios 3:11. Quando Salomão vai dizer: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, segundo as palavras de Salomão, alinhadas com as palavras de Elifaz,
e aquilo que o próprio Deus diz em Deuteronômio. Existem feridas que são impostas por Deus aos seus filhos, que são a verdadeira manifestação do amor de Deus. Deus fere para não perder. Deus fere para trazer para perto. Deus impõe provações às pessoas para que elas não se desviem totalmente do seu caminho e não achem mais o caminho de volta. E Salomão está dizendo que essas pessoas, elas são alvos do amor de Deus. É compreensível aqui alguns de nós não entender isso, acostumados a ter um amor ou um conceito de amor nos dias de hoje que é totalmente deformado. Hoje, às vezes, muitas pessoas acham que amar é fazer sempre o que o outro quer, é nunca contrariar, é nunca falar nada que vá chatear alguém. Mas o amor de Deus não é igual ao amor do homem. O amor de Deus, ele visa o teu crescimento. O amor de Deus, ele olha para frente. Ele sabe o que está vindo lá. E por isso, às vezes, Deus, ele te trata aqui para que você tenha vitória lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que às vezes nós estamos passando processos que são na verdade manifestações desse amor. Eu não estou dizendo aqui que é algo, sabe, bom, vamos dizer assim, agradável, mas é necessário. Então entenda que o julgamento divino é severo apenas, diga comigo, o bastante. Fale de novo, o bastante, para efetuar a restauração daquele que estiver sendo disciplinado. Deus não vai nem aquém nem além. Deus não é tirano. Deus não fere por ferir, não impõe sofrimento por impor, não se alegra na dor do outro. Não, o que Deus quer é que você se alinhe à vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é aquilo que existe de melhor para a vida do homem. Não há nenhuma outra proposta no mundo que vai sobrepujar ou exceder a vontade de Deus em relação à sua vida. Mas às vezes isso não fica claro. E aí Salomão vai dizer que há caminhos que ao homem parecem certos, mas no final são caminhos de morte. E o que é que Deus faz quando nós, como filhos dele, tomamos certos caminhos que vão causar a nossa morte, a nossa derrocada? Deus nos impede. Deus causa acidentes. Deus interrompe. Deus nos faz até tropeçar como Saulo. Porque Ele te ama, meu irmão. Eu já pedi muitas coisas a Deus que Deus me disse não. E pense numa pessoa agradecida pelos nãos que eu recebi de Deus. Porque, meu irmão, tem alguns nãos que Deus me deu que chega a dar um frio na espinha aqui dorsal. Que se Deus dissesse não, eu estava acabado, destruído. Mas eu queria na época. Eu teimei.
Eu orei, eu jejuei, eu disse: Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor precisa abrir a porta, não tem como, Senhor, faça, não. E Deus disse: não. E quando Deus te diz não, é porque Ele sabe o que você não sabe. Então, o que nós precisamos entender aqui nesta manhã, e a gente precisa sair daqui hoje decidido, todo cristão tem que decidir isso. Isso para mim é algo crucial na sua vida, na sua caminhada com Deus. Você precisa decidir se você crê ou não no amor de Deus. Porque vai haver momentos que as direções que Deus vai te dar parece que são para te prejudicar. Parece que são para te humilhar. Parece que Deus se colocou contra você. Parece que Deus se tornou o teu inimigo. Parece que Deus está jogando no outro time. E quando nós não estamos resolvidos acerca do amor de Deus, nós nos rebelamos. Nós não aceitamos. Nós nos afastamos. Nós reclamamos. Então, se tem uma coisa que eu entendi nesses anos de servir ao Senhor, eu precisava me resolver com isso. Porque eu já apanhei de Deus. Eu já tomei surras, eu já tomei nãos de Deus terríveis, eu já sofri. E eu entendi que eu precisava me resolver. Eu precisava me resolver dentro de mim acerca disso. Deus me ama ou não? Eu creio no amor de Deus? Ele gosta de mim? Ele realmente quer o meu bem? Porque isso é a base de tudo que nós estamos falando aqui. Você precisa acreditar no amor de Deus. Você precisa crer que Deus, apesar de todas as coisas, você precisa acreditar que Deus, Ele te ama. E que Ele sempre vai buscar o melhor para a tua vida. Porque isso vai te resolver. Você será uma pessoa resolvida em Deus. Você não vai entender. Eu fico imaginando José sendo vendido pelos irmãos como escravo. Você já imaginou José preso como escravo? Depois foi para a cadeia. Você já imaginou se José não confiasse no amor de Deus? Você já parou para pensar? O processo, o caminho que Deus traçou para aquele homem, de luta, de humilhação, de sofrimento, de acusação. Mas Deus estava preparando ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, hoje você vai sair daqui entendendo o processo de Deus na tua vida. Hoje você vai sair daqui dizendo: obrigado, Deus, pelos nãos, obrigado pelas lutas, obrigado, Deus, porque eu sei que hoje eu estou em tuas mãos. Meu Deus, meu Deus. Salomão vai dizer que os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Então, isso aqui é muito forte. Então, às vezes, é necessário infligir algo tão intenso, porque Deus quer arrancar aquilo que está mais profundo. Deus está te purificando. E por que Deus está fazendo isso, pastor? Porque Deus quer te exaltar. Porque Deus quer te abençoar.
E Deus primeiro Ele trata por dentro, aleluia. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, porque qual é o desejo de Deus? É te abençoar? Não. O desejo de Deus é que você seja cada vez mais parecido com Ele. Não é te abençoar. Se Ele nos chama de filho, qual é o desejo? Os meninos agora estão aí, né? Os jovens estão aí tendo filhos. Agora Saulo, né? Teve o filho, Thaís, agora é Saulo mais. Como é o nome dela? Tati, né? Thaís e Sandro, enfim. Essas 2 semanas agora. Então, qual é a satisfação quando alguém olha e diz assim, parece com o pai? Ah, pai ganhou o dia. É ou não é? Ganhou o dia. O pai fica todo, ó, se achando. Parece comigo. Isso aí, ó. Os meus filhos, quando o pessoal vê, meu Deus, é a sua cópia. É isso aí. Você acha que Deus é diferente? Deus, Ele quer que as pessoas olhem para você e digam, você é um filho de Deus, né? Você é crente, né? Ah, quem está me entendendo aqui? Você é crente, né? Aí você fica todo, sou todo metido, não, sou pela misericórdia. Não é assim? Pela misericórdia. Mas você fica todo metido por dentro, rapaz, ó. Então Deus é assim. Então quando Deus Ele traz você para esses processos que às vezes são dolorosos. Eu não estou falando você que não dói. Estou dizendo o contrário aqui, eu estou dizendo que é doloroso. Mas Ele faz e está dizendo. Ele faz. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze. Olhe para o irmão e diga assim, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Diga comigo, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Diga, Ele fere e as suas mãos curam. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Meu Deus. Eu vou trazer então o que Deus me disse ontem quando eu estava orando. Para poder fazer a mudança do assunto que a gente vai agora para as feridas por propósito. Mas essa frase ela liga esses 2 assuntos. E o que o Espírito Santo me diz ontem foi o seguinte, escreva isso. Deus fere a parte para curar o todo. Diga comigo, se eu nunca ouvi em lugar nenhum, Deus me disse ontem, Deus fere a parte para curar o todo. E o que significa isso? O que isso quer dizer? É que ninguém é ferido por Deus, ou ninguém que é ferido por Deus é curado apenas das feridas que Ele fez. Clareou? Então quando Deus resolve ferir você, na hora de curar, Ele não cura só aquilo que Ele feriu. Agora a coisa vai começar. Não. Por isso que só você entendendo assim, você vai entender porque Deus está dizendo assim, eu mesmo viro, eu saro. Porque se Deus fere, Deus sara, por que seria essa sarar a mesma coisa? Não. Na hora da cura, é aí que o mistério acontece. Porque a cura vem com realinhamento. A
cura vem com clareza de propósito. Então existem situações que é necessário Deus te ferir. Porque quando Deus te fere, Ele vai revelar as verdadeiras amizades. Às vezes Deus te fere e Ele fortalece o casamento. Ele restaura o relacionamento com os filhos. Às vezes Deus te fere e no processo da ferida, você se desfaz de coisas que você achava que era importante. Mas no processo da dor, você entende que aquilo ali é fútil na sua vida. E que não serve de nada, você estava carregando um peso à toa. Então o que eu quero que você entenda nesta manhã é que Deus, Ele fere a parte para curar o todo. Existe algo muito mais profundo, algo muito mais intenso, muito mais amplo envolvido nisso. Mas isso aqui é muito forte. Isso aqui está mexendo comigo, porque quando você passa por alguns processos que eu já passei, processos terríveis, de dor, isso se encaixa como uma luva, porque você não sai a mesma pessoa de lá. Quando Deus te põe numa prova, você não sai a mesma pessoa, você sai melhor. Você sai dali aperfeiçoado. Você sai dali mais perto de Deus. A sua visão Deus restaura. Deus te fere em uma área, mas Deus restaura também a tua visão. Quem está me entendendo aqui? Deus restaura, aleluia, o teu casamento. Deus restaura às vezes situações que envolvem amplas áreas da sua vida. Com uma ferida. E a cura, ela vem em todas as dimensões. Então, quando Deus nos traz cura da ferida que Ele mesmo causou em nós, não apenas aquela área da nossa vida que será curada. A cura de Deus alcança as dimensões da vida do ser humano, todas elas. Pois se não fosse assim, qual o sentido de Deus seria alguém? 1 Samuel 2, 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então o que Samuel está dizendo aqui é que ninguém pode escapar das mãos de Deus. É o que Deuteronômio falou. É o que Moisés fala em Deuteronômio. Ninguém pode escapar das mãos de Deus, de um propósito. Então, quando Deus resolve tratar você agora, não mais por uma correção, mas existem processos, provas de Deus, que Deus quer alinhar você ao propósito dele. Você não pecou, você não fez nada de errado em relação aos princípios de Deus. Você só está na rota errada. Você só está se ocupando com as coisas erradas, ou não está se ocupando com as coisas certas. E por isso é necessária a intervenção de Deus. Nós falamos sobre isso a semana passada, né? Semana retrasada, sobre Saulo. Teve que ficar cego. 3 dias sem comer nada, sem beber nada. Passou por todo um processo, e o seu processo continuou até a sua morte. A ponto dele orar 3 vezes para que Deus tirasse um demônio, um espírito maligno que os esbofeteava. E Deus disse assim: Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então Saulo era alguém que estava sendo tratado por Deus continuamente, para que ele mesmo confessa que as lutas, que as provações foram infligidas a ele para que ele não se ensoberbecesse pela excelência das revelações. Ou seja, o que ele estava dizendo, que Deus tinha entregado a ele coisas profundas, e que se o Senhor não tivesse ferido a ele, ele iria se ensoberbecer e sairia da presença de Deus, sairia do propósito de Deus. E aí Deus trouxe a ferida. Alguns dizem que era uma doença nos olhos, mas ninguém sabe. Trouxe uma ferida para equilibrar, para que Saulo continuasse no propósito e sendo usado profundamente por Deus, para que ele recebesse a coroa de glória, para que naquele grande dia o galardão dele estivesse lá preparado para ele. Quem está me entendendo isso aqui nesta manhã? É disso que nós estamos falando aqui. São de coisas eternas. Às vezes, meu irmão, a diferença entre o veneno e o remédio está apenas na dose administrada. Sabe? É apenas a dose. Não é à toa que tem pessoas que, desequilibradas, tentam dar cabo da vida se enchendo de remédios, né? Mas aquele remédio foi feito ali para o quê? Para curar. E às vezes os remédios de Deus se parecem com veneno. Você diz isso, vamos me matar. Não, Deus está querendo me matar. Deus está querendo acabar com minha vida. Não, a dose é pequena. Está tudo sob controle. Quem está me entendendo aqui? Olhe para o irmão e diga assim: está tudo sob controle. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Então às vezes vem na mesma embalagem. O que muda? A dose. E você olha a embalagem e diz assim: Deus está querendo me, ceifar. Me pegou, já era. Não tem mais jeito, acabou a minha vida. E Deus está dizendo assim: não, é só uma dosezinha só, para você se alinhar ao que eu quero na tua vida, para você entender o propósito para o qual eu tenho te chamado. Quem está me entendendo aqui? Para você dar prioridade ao que de fato importa na tua vida, para você se desfazer de coisas que estão apenas te atrapalhando naquilo que eu tenho para você. Reparem o chaveiro. Você vai no chaveiro e pede para fazer a cópia de uma chave. Aí o chaveiro pega uma chave lisa. Se ele pegar aquela chave lisa e colocar no cadeado, a chave entra, mas não roda, não destrava, não cumpre o propósito. O que é que o chaveiro faz? Pega aquela chave lisa, pega a lima, e fere a chave. Fere a chave. Arranca pedaços dela. Sim ou não? E você fica olhando ali. Agora imagine se a chave tivesse vida e dissesse: miserável, está acabando com minha vida, esse chaveiro não me ama, eu era tão bonitinho, todo lisinho, mas não servia para nada. Quem está entendendo aqui? Para servir para alguma coisa, vai ter que ser ferido.
E você já viu quem tem aquele ginge, né? Aquela coisa, faz assim. Rapaz, você... É o ferro sendo desgastado, sendo arrancado à força. E depois ele vai, passa a lixa, tira todas as frepinhas que tem ali do metal e a chave. E ele olha a chave. E ele coloca a chave na fechadura. E ela destrava. Agora ela cumpre um propósito. Agora ela não é uma chave inútil. Aquele cadeado, aquela fechadura para ser aberta e destravada, vai precisar dela. Você acha que Deus não faz isso com você? Deus quer te dar um propósito. Deus não quer que você seja uma chave lisa, bonita, mas não serve para nada. Perfeita, mas não serve para nada. Encaixa, mas não resolve. Encaixa, mas não resolve. Só ocupa lugar, só ocupa espaço, mas não resolve o problema. Não funciona. Não traz benefício a ninguém. Você acha que Deus te quer como uma pessoa assim? A resposta é não. Deus não te quer assim. E é por isso que, como um bom chaveiro, Deus ele nos pega de vez em quando para nos ajustar. Isso na mecânica é até chamado de ajustagem, né? Quando você pega uma área da mecânica é chamada de ajustagem. Quando o profissional ele tem que usar de ferramentas mecânicas, manuais, para ir ali fazendo o ajuste da peça, para que ela se encaixe perfeitamente, para que ela cumpra ali o propósito. Deus às vezes faz isso conosco. Ele nos ajusta. E para nos ajustar, Deus tem que nos ferir. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada. E a espada faz o quê? Diga comigo, a espada corta. Ela é uma espada de 2 gumes. É impossível uma espada cortar sem ferir. Se cortou, porque feriu. Agora, olha só o que o escritor de Hebreus vai falar. Ele vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, diga comigo, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa fala do escritor aos Hebreus, ela é muito forte. É muito, sabe? Ele está dizendo o seguinte, que quando a palavra vem, ela não corta superficialmente. Ela penetra no mais profundo do ser humano. Então, é como ele... eu até procurei a palavra. Então, quando estamos diante da verdadeira palavra de Deus, há uma verdadeira evisceração da alma. Deus abre você. Aí você vai dizer assim: mas... o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sim, então por que Deus nos abre? Se Deus já sabe de tudo. Por que então a palavra tem que nos abrir? Para que nós possamos nos ver por dentro. Se Deus já sabe, por que então tem que abrir? Você já viu aquele pessoal? Eu tinha um amigo, era um amigo que fez a cirurgia daqui até cá embaixo. E
E fica aquela marca da cirurgia. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que a palavra, quando ela vem, ela faz isso. Te rasga de alto a baixo e põe tudo para fora. Os verdadeiros pensamentos seus, as verdadeiras intenções. E isso dá um susto, porque você diz, meu Deus, eu estou pensando nisso. Meu Deus, eu estou todo errado. Meu Deus, como é que eu estou? Tem misericórdia de mim. E isso vai provocar o quê? O arrependimento. O alinhamento ao propósito de Deus. Então a palavra, ela sempre vai ferir. E infelizmente, em alguns lugares, com alguns pregadores, a palavra não fere mais. É proibido pregar coisas que ferem. As pessoas são lá, na verdade, não é uma espada que está sendo dita, porque se for espada, vai ferir, vai cortar, vai trazer para fora o que precisa ser discernido, aquilo que está errado. Então, quando você está diante da ministração da verdadeira palavra, Deus começa a mexer dentro de você. E você começa a perceber o que Deus quer na tua vida. Onde você precisa mudar. É disso que o escritor aos Hebreus está falando. Então todas as vezes que alguém prega ou ensina a palavra, precisa saber que ela é uma espada de 2 gumes. E um aviso aos pregadores. E quem ensina. A palavra, diga comigo, a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Não é um facão, como muitos usam aí. Pastor, não estou entendendo. O facão só corta de um lado. Aí o cidadão aqui está aprontando, fazendo e acontecendo e cortando os crentes. Você tem que mudar. Você tem que mudar de vida. Você tem que isso. E ele nada. Essas pessoas não estão pregando a palavra. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, o primeiro a ser ministrado é você. O meu pastor dizia isso. Primeiro Deus prega para mim. Primeiro Deus me diz que eu tenho que mudar, para depois eu pregar para os outros. Para depois eu passar essa mensagem. Eu tenho que me alinhar com a palavra primeiro. Para que depois eu seja canal de Deus para que os demais se alinhem. É uma espada de 2 gumes. É interessante como a ferida, eu já estou encerrando, curiosamente, também está presente, às vezes, como um sinal de lealdade ao outro. Olha o que Salomão vai dizer. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Irmão, nós estamos mudando o nosso conceito do que é ser amigo. Eu percebo isso. Você tem uma pessoa, no mínimo, 1 ou 2 pessoas, que eles possam falar a verdade nua e crua na sua cara? Que você deu essa liberdade a ele? Você tem? Se você não tem, meu irmão, você está em apuros. Quem é que... Você tem que ter alguém que aponte o dedo, meu irmão, na sua cara. Diz assim, rapaz, se converta. Ô irmã, ô minha amiga, não, você está toda errada. Que é isso? Você vai entrar nesse caminho aí? Você precisa ter alguém assim. Eu estou falando, não, pastor, estou falando de amigo. De pessoas que andam com você, que estejam com você. Nós precisamos, porque esses são os verdadeiros amigos. Amigo que só é igual a lagartixa. Tudo que você faz é lá. Você fala é lá. É isso mesmo, você tem razão. Vai ser bênção. Não, vai ser bênção. Deus está no negócio.
Davi chegou e disse assim: vou construir um templo. Chamou Natan: vou construir um templo para Deus e tal. Natan disse: o Senhor é contigo, Deus é na tua vida, você é rei Davi, paparicando Davi. Aí Natan voltou para casa, foi orar. Aí Deus disse assim: quem foi que mandou você falar aquilo ali a Davi? Volte lá e diga a ele que ele não vai construir a casa nenhuma, que as mãos dele estão sujas de sangue. Quem está me entendendo aqui? Então você não precisa de amigos como Natan nessa época, aí, né? Nesse caso aí. Mas você precisa de amigos que entreguem a verdade de Deus na sua vida. Ah, vai ver, eu não gostei, mas ele está te amando. Ele está falando porque ele gosta de você. Ele quer o seu bem. Mas hoje, irmãos, a gente não pode falar nada. Se contrariar, a pessoa já nem olha mais o seu WhatsApp. Não bloqueia, mas nem olha. Olha assim, bate assim, vou ver se só para dizer que visualizei. Nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes Deus vai usar ele para te livrar de uma grande enrascada, para te livrar de um problemão. Então, valorize os amigos que te falam a verdade, porque eles são os seus verdadeiros amigos. Essa questão de querer ter pessoas, eu falo isso para os meus líderes aqui, os líderes aqui. Pessoas que eu falo lá, todo mundo: não, tem que ter um contraponto. Pastor, eu não concordo com isso. Eu sempre fui assim. Se você tem um contraponto, você tem que colocar o contraponto. Com respeito, com honra. Mas tem que pôr o contraponto. Porque você está ali para isso. Porque eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Quem está me entendendo aqui? Então, às vezes a gente coloca uma coisa e aí a pessoa fica ali. Seu amigo vem com a ideia que para ele é a melhor ideia do mundo. Mas Deus já falou para você que aquilo ali vai dar errado. Aí você fica com medo, porque não quer perder a amizade. Que amigo é esse? Então nós precisamos ter amigos íntimos que nos falem a verdade de Deus. E que nós não que a gente não venha tapar os nossos ouvidos para essas verdades. Porque Deus, Ele quer nos curar. Então entenda. Meu Deus, o tempo, 1 minuto. Vamos lá, eu termino. Dizem que quando um osso é fraturado, durante o seu processo de restauração, ele se torna mais resistente do que antes. Parte o osso. Depois ele volta ao normal. Mas tem uma área ali que ele fica mais forte com a fratura. Quem está me entendendo aqui? Então, eu quero que você entenda que há uma ação de Deus na ferida. Há um processo de Deus na ferida. Há benefícios de Deus quando Ele resolve tratar você. Eu encerro com Salmo 147, versículo 3. Fique de pé. Não. 2 Coríntios 4. O tempo acabou. Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está chegando um peso de glória sobre a tua vida. Você que está passando por um processo que você começou a entender hoje isso aqui. Deus está dizendo assim: está vindo um peso de glória sobre você. Que tudo isso aí vai passar. Olhe para o irmão e diga assim: vai passar. Paulo disse isso. Nossas leves e momentâneas tribulações. Diga comigo: é leve e momentânea. As tribulações do crente não são eternas.
não são perpétuas. Diga comigo, são leves e momentâneas. Então, se é leve para você. Isso significa que dá para você caminhar. Então, se levante nesta manhã. Para de vitimismo. Para de mimimi. Eu não aguento mais. E Deus está dizendo assim, aguenta sim. Eu vou jogar tudo para cima. Deus diz assim, não vai não. Você vai perseverar. Porque a minha cura já está a caminho.